Você já foi julgado pela comida que leva para o trabalho? Já sentiram pena de você por causa do seu almoço? Meus colegas riram da minha marmita todos os dias durante 2 anos. Achavam que eu era apenas mais um funcionário pobre que não tinha dinheiro para comer num restaurante chique do prédio. Se eles soubessem que eu jantava com o CEO da empresa toda semana, talvez não tivessem rido tanto. Esta é a minha história. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Daniel Thompson e trabalho como analista de dados na Morrison & Associates há 2 anos e meio. É uma empresa de consultoria financeira no centro de Chicago, dessas que ocupam 3 andares de um arranha-céu espelhado e têm vista para o Lago Michigan. O tipo de lugar onde todo mundo usa terno e fala sobre investimentos no elevador. Desde o primeiro dia, eu sabia que era diferente dos outros funcionários. Não porque eu fosse menos competente, muito pelo contrário. Eu me formei com honras em matemática aplicada pela Northwestern University. Tenho certificações em análise de dados que a maioria dos meus colegas nem sonha em conseguir. E minha taxa de precisão em relatórios é de 99,7%. O problema não era a minha capacidade. O problema era a minha aparência. Enquanto meus colegas chegavam de Uber ou com seus carros importados, eu descia do transporte público. Enquanto eles usavam ternos de marca que custavam mais que meu salário de um mês, eu usava roupas que comprava em lojas de departamento em promoção. E enquanto eles almoçavam no Le Bernardin, um restaurante francês no térreo do prédio, onde um prato simples custava $60, eu abria minha marmita na sala de descanso. A marmita! Essa pequena caixa de plástico azul que se tornou símbolo da minha suposta pobreza aos olhos dos meus colegas. Toda manhã, eu a preparava cuidadosamente na minha pequena cozinha. Arroz integral, frango grelhado, legumes no vapor, às vezes um pedaço de salmão que estava em promoção no mercado. Comida simples, saudável, feita com carinho, mas para Jessica Martinez, Robert Wilson e Michelle Davis, os 3 mosqueteiros do nosso departamento, aquela marmita era motivo de piada. Olha só, o Daniel trouxe a comidinha de casa de novo, Jessica costumava dizer, fingindo sussurrar, mas falando alto o suficiente para que todos ouvissem. Ela era gerente de contas, uma mulher de 30 e poucos anos que usava sapatos que custavam mais que meu aluguel e carregava uma bolsa Louis Vuitton como se fosse um troféu. Coitado, deve estar economizando cada centavo. Robert sempre completava a provocação. Daniel, cara, a empresa paga bem, você não precisa passar necessidade assim. Ele ria daquele jeito irritante, jogando a cabeça para trás como se tivesse contado a piada do século. Robert dirigia um BMW e morava num apartamento em Lincoln Park que ele não perdia a oportunidade de mencionar. Michelle era mais sutil, mas não menos cruel. Ela apenas olhava para minha marmita com uma expressão de pena mal disfarçada e suspirava. Ai, se você quiser, Daniel, posso te emprestar uns $50 para você almoçar com a gente hoje, sem juros. O sorriso dela era doce, mas os olhos tinham aquele brilho maldito de quem sabe exatamente onde está enfiando a faca. Eu nunca respondia às provocações. Simplesmente sorria, abria a minha marmita e comia em silêncio. Eles interpretavam meu silêncio como resignação, como se eu tivesse envergonhado da minha situação. Se soubessem a verdade... A verdade é que eu não precisava de $60 para almoçar. Na verdade, eu poderia comprar o restaurante inteiro se eu quisesse. Minha família possui uma cadeia de restaurantes que se espalha por 6 estados. Thompson's Family Dining. Talvez você já tenha ouvido falar. Começou com meu avô em 1952, um pequeno diner em Michigan que servia os melhores hambúrgueres da cidade. Hoje, são 147 restaurantes e um faturamento anual de mais de $200 milhões. Meu pai, William Thompson Sr., sempre quis que eu seguisse os passos da família. O negócio está esperando por você, Danny, dizia ele durante os nossos jantares semanais na mansão em Lake Forest. Você tem cabeça para números, poderia revolucionar nossa operação. Mas eu tinha outros planos. Queria provar que podia vencer por minha própria conta, construir minha carreira baseada no meu mérito, não no sobrenome da família.
Foi por isso que, quando me formei, recusei a oferta para trabalhar como diretor financeiro da Thompson's Family Dining e aceitei uma posição de analista júnior na Morrison & Associates. Mudei para um apartamento modesto em Wicker Park, longe do bairro rico onde eu cresci, e comecei a viver com o salário que ganhava. Não era pouco, a Morrison pagava bem, mas comparado ao estilo de vida dos meus colegas de trabalho, parecia insuficiente. O que eles não sabiam é que eu escolhi viver assim. Cada centavo que eu economizava era investido de volta no meu futuro. Estava construindo um portfólio de investimentos robusto, estudando para certificações avançadas, planejando a minha próxima jogada. A marmita não era símbolo de pobreza, era símbolo de disciplina. Mas havia outro segredo que meus colegas zombadores jamais imaginariam. Toda quinta-feira, às 7 da noite, eu saía do meu apartamento simples, pegava meu Honda Civic 2018, que eles achavam que era o melhor carro que eu podia pagar, e dirigia até um dos restaurantes mais exclusivos de Chicago. Lá, eu me encontrava com alguém muito especial, Charles Morrison, o CEO da Morrison & Associates, meu chefe supremo, o homem que nem sabia que Jessica, Robert e Michelle existiam, mas que conhecia cada detalhe da minha vida. Vocês devem estar se perguntando como um simples analista de dados conseguiu acesso ao CEO de uma empresa de consultoria financeira de alto nível. A resposta é mais simples do que vocês imaginam, mas ao mesmo tempo mais complicada do que meus colegas poderiam processar. Charles Morrison e meu pai foram colegas de quarto na Northwestern University há 35 anos. Eles mantiveram uma amizade sólida através das décadas, construindo seus impérios em paralelo. Quando meu pai soube que eu queria trabalhar na Morrison & Associates, ele fez uma ligação. Não para conseguir um emprego, eu conquistei minha vaga por mérito próprio, mas para pedir um favor especial. Charles, meu pai havia dito, meu filho quer provar que pode vencer sozinho. Ele não quer que ninguém saiba quem ele é. Pode me fazer esse favor? Deixar ele crescer na empresa sem nenhum tratamento especial? E Charles concordou. Na verdade, ele achou a ideia fascinante. Vamos ver do que o garoto é capaz, ele disse. E assim começou minha jornada secreta na Morrison & Associates. Toda quinta-feira, Charles e eu nos encontrávamos para jantar. Não para falar sobre trabalho, pelo menos não oficialmente. Falávamos sobre negócios, investimentos, estratégias de mercado. Ele me contava histórias dos primeiros dias da empresa, eu compartilhava minhas observações sobre as operações internas. Era uma mentoria disfarçada de amizade familiar. Charles sabia sobre cada provocação que eu recebia no trabalho. Ele tinha seus métodos de ficar sabendo de tudo o que acontecia na empresa. Aquela Jessica Martinez acha que entende de investimentos, ele comentou uma vez, cortando um pedaço de wagyu que custava mais que o salário semanal dela. Mas os relatórios dela têm mais furos que um queijo suíço. Eu nunca pedi para ele intervir. Nunca quis proteção ou favorecimento. Isso fazia parte do acordo. Eu enfrentaria os desafios sozinho, ganharia respeito através do meu trabalho, provaria meu valor sem revelar minha conexão. Era um jogo de longo prazo, e eu estava disposto a jogar. Mas também sabia que um dia, eventualmente, a verdade viria à tona. E quando isso acontecesse, seria no momento certo, da maneira certa. Um momento que mudaria completamente a dinâmica do nosso escritório e colocaria certas pessoas em seus devidos lugares. Por enquanto, eu continuava levando minha marmita todos os dias, suportando as risadas e comentários maldosos, trabalhando mais duro que qualquer um deles e esperando pelo momento perfeito para mostrar quem eu realmente era. O que meus colegas não sabiam é que esse momento estava chegando mais rápido do que imaginavam. E quando chegasse, suas risadas se transformariam em algo muito diferente. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo. Então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal. Isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. A segunda-feira chegou, como uma tempestade disfarçada de dia comum.
Era início de dezembro e o escritório da Morrison & Associates estava decorado com enfeites natalinos caros, não aqueles pisca-pisca coloridos que você compra no supermercado, mas decorações elegantes em dourado e prata que combinavam com a sofisticação forçada do ambiente. Eu estava no meu cubículo, terminando um relatório de análise de risco para um cliente importante, quando Margaret Foster, nossa diretora de recursos humanos, apareceu com uma expressão séria. Margaret era uma mulher de 50 anos que sempre parecia ter acabado de sair de um salão de beleza, com cabelos perfeitamente arrumados e um terno que custava mais que o meu aluguel mensal. "Daniel, preciso falar com você", ela disse, sua voz carregada de um tom formal que me fez levantar a cabeça imediatamente. "Sala de reuniões 2, por favor." Enquanto caminhava pelos corredores, passei pela mesa de Jessica, que estava conversando com Robert em voz baixa. Eles pararam de falar quando me viram, trocando olhares significativos. Um nó começou a se formar no meu estômago. A sala de reuniões 2 era pequena, com uma mesa oval em cadeiras de couro preto. Margaret fechou a porta de trás de si e gesticulou para que eu me sentasse. Ela não sorriu. "Daniel, recebemos algumas reclamações sobre você." Ela começou abrindo uma pasta marrom que havia trazido. "Questões relacionadas à higiene pessoal e comportamento inadequado no local de trabalho." Meu mundo parou. Comportamento inadequado? Margaret suspirou, como se estivesse lidando com uma situação desagradável. "Seus colegas relataram que você traz comida de casa com odor forte, que incomoda outras pessoas durante o horário de almoço. Além disso, há alegações de que você não mantém padrões de higiene adequados para um ambiente corporativo." Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. "Margaret, isso é ridículo. A minha comida não tem odor forte, é apenas comida caseira normal. E sobre higiene, eu me cuido muito bem." "Também há relatos", ela continuou, ignorando minha defesa, "de que você demonstra comportamento antissocial, recusando-se a participar de almoços em grupo e criando um ambiente desconfortável para os seus colegas." Foi então que eu entendi. Jessica, Robert e Michelle haviam arquitetado isso. Eles transformaram minha escolha de levar marmita e minha preferência por almoçar sozinho numa queixa formal de recursos humanos. Era brilhante de uma forma cruel e covarde. "Quem fez essas alegações especificamente?" perguntei, tentando manter a voz calma. Margaret fechou a pasta. "Isso é confidencial, Daniel, mas preciso que você entenda a seriedade da situação. Estamos considerando medidas disciplinares." "Medidas disciplinares por trazer comida de casa?" "Por criar um ambiente de trabalho desconfortável", ela corrigiu. "Sugerimos que você considere se adequar melhor às normas sociais do escritório, talvez participar mais dos almoços em grupo, usar o restaurante do prédio como seus colegas." A ironia da situação era quase cômica. Eles estavam me pedindo para gastar $60 por dia com almoço para me adequar às normas sociais, enquanto eu jantava semanalmente com o dono da empresa em restaurantes que custavam 10 vezes mais caro. "E se eu não me adequar?" perguntei. Ela me olhou friamente. "Teremos que reavaliar sua posição na empresa." Saí daquela sala com a sensação de ter sido atropelado por um caminhão. Voltei para o meu cubículo em estado de choque, fingindo trabalhar enquanto processava o que acabara de acontecer. Eles realmente haviam conseguido transformar a minha escolha pessoal numa queixa disciplinar? O resto da semana foi um inferno silencioso. Jessica, Robert e Michelle mal conseguiam disfarçar suas expressões de satisfação. Eles cumprimentavam-me com sorrisos falsos, perguntavam como eu estava com vozes melosas, ofereciam ajuda com trabalho de forma exageradamente solícita. Era óbvio que sabiam exatamente o que havia acontecido na sala de reuniões. "Daniel, você parece um pouco abatido", Jessica comentou na quarta-feira, fingindo preocupação. "Espero que não seja nada sério."
Robert completou. Se precisar de alguma coisa, cara, estamos aqui para ajudar. Somos uma equipe, afinal. Michelle apenas sorriu, mas havia veneno naquele sorriso. Às vezes, mudanças são necessárias para nosso crescimento pessoal, ela disse, como se estivesse oferecendo sabedoria profunda. O pior de tudo era que eu não podia reagir da forma que queria. Não podia explodir, não podia confrontá-los diretamente, não podia revelar quem eu realmente era. Parte do acordo com meu pai e Charles Morrison era que eu enfrentasse os desafios sozinho, provando meu valor através do mérito. Mas isso estava testando meus limites. Na quinta-feira, 2 coisas aconteceram que mudaram completamente o rumo da situação. Primeiro, Margaret Foster me chamou novamente para uma conversa. Dessa vez, ela tinha uma proposta específica. Daniel, conversamos com a gerência e chegamos a uma solução, ela disse, ajeitando os óculos. Estamos dispostos a esquecer as queixas formais se você concordar em participar de um programa de integração social. Isso incluiria almoçar com seus colegas pelo menos 3 vezes por semana no restaurante do prédio pelos próximos 2 meses. Eu quase ri. Eles queriam me forçar a gastar quase $1.500 por mês em almoços para provar que eu era socialmente adequado? E se eu recusar? Então teremos que proceder com medidas disciplinares mais sérias, possivelmente uma advertência formal em seu arquivo que afetaria futuras promoções e avaliações. Era um ultimato disfarçado de solução. Eles me colocaram numa posição onde eu tinha que escolher entre a minha dignidade e o meu emprego, ou pelo menos era isso que eles pensavam. Posso ter até amanhã para decidir? Perguntei. Margaret assentiu. Claro, mas esperamos uma resposta definitiva até o final do expediente de sexta-feira. Na quinta-feira, 2 coisas aconteceram que mudaram completamente o rumo da situação. Primeiro, Margaret Foster me chamou novamente para uma conversa. Dessa vez, ela tinha uma proposta específica. Daniel, conversamos com a gerência e chegamos a uma solução, ela disse, ajeitando os óculos. Estamos dispostos a esquecer as queixas formais se você concordar em participar de um programa de integração social. Isso incluiria almoçar com seus colegas pelo menos 3 vezes por semana no restaurante do prédio pelos próximos 2 meses. Eu quase ri. Eles queriam me forçar a gastar quase $1.500 por mês em almoços para provar que eu era socialmente adequado? E se eu recusar? Então teremos que proceder com medidas disciplinares mais sérias, possivelmente uma advertência formal em seu arquivo que afetaria futuras promoções e avaliações. Era um ultimato disfarçado de solução. Eles me colocaram numa posição onde eu tinha que escolher entre a minha dignidade e o meu emprego, ou pelo menos era isso que eles pensavam. Posso ter até amanhã para decidir? Perguntei. Margaret assentiu. Claro, mas esperamos uma resposta definitiva até o final do expediente de sexta-feira. Na quinta-feira, 2 coisas aconteceram que mudaram completamente o rumo da situação. Primeiro, Margaret Foster me chamou novamente para uma conversa. Dessa vez, ela tinha uma proposta específica. Daniel, conversamos com a gerência e chegamos a uma solução, ela disse, ajeitando os óculos. Estamos dispostos a esquecer as queixas formais se você concordar em participar de um programa de integração social. Isso incluiria almoçar com seus colegas pelo menos 3 vezes por semana no restaurante do prédio pelos próximos 2 meses. Eu quase ri. Eles queriam me forçar a gastar quase $1.500 por mês em almoços para provar que eu era socialmente adequado? E se eu recusar? Então teremos que proceder com medidas disciplinares mais sérias, possivelmente uma advertência formal em seu arquivo que afetaria futuras promoções e avaliações. Era um ultimato disfarçado de solução. Eles me colocaram numa posição onde eu tinha que escolher entre a minha dignidade e o meu emprego, ou pelo menos era isso que eles pensavam.
Posso ter até amanhã para decidir? Perguntei. Margaret assentiu. Claro, mas esperamos uma resposta definitiva até o final do expediente de sexta-feira. Na quinta-feira, duas coisas aconteceram que mudaram completamente o rumo da situação. Primeiro, meu jantar semanal com Charles Morrison. Nos encontramos no Alinea, um restaurante 3-star Michelin, onde uma refeição custa mais que o salário mensal de alguns dos meus colegas. Charles havia reservado uma mesa privativa, como sempre fazia. Você parece preocupado, Daniel. Ele observou enquanto cortava um pedaço de pato confitado que havia sido preparado de forma artística no prato. Problemas no trabalho? Eu hesitei. Parte de mim queria contar tudo, desabafar sobre a situação ridícula em que me encontrava, mas outra parte sabia que isso seria quebrar o acordo que tínhamos. Apenas alguns desafios interpessoais, respondi diplomaticamente. Charlie sorriu de forma conhecedora. Ah, a famosa dinâmica de escritório. Sabe, Daniel, em meus 40 anos de experiência empresarial, aprendi que a verdadeira natureza das pessoas sempre vem à tona quando elas pensam que têm poder sobre alguém. Suas palavras carregavam um peso que me fez suspeitar que ele sabia mais do que estava dizendo. O que você faria cuidadosamente? Perguntei cuidadosamente. Se estivesse numa situação onde pessoas tentassem usar o sistema contra você por motivos pessoais. Charles colocou o garfo no prato e me encarou diretamente. Dependeria de quantas cartas eu tivesse na manga e de quanto tempo eu estivesse disposto a esperar para jogá-las. Houve um silêncio significativo entre nós. Charles bebeu um gole de vinho, uma garrafa de Bordeaux 1996 que custava mais que o carro da Jessica, e continuou. Sabe, Daniel, às vezes as pessoas cometem o erro de confundir paciência com fraqueza. Elas veem alguém que não reage imediatamente e assumem que essa pessoa não tem como reagir. Ele sorriu de forma quase predatória. Geralmente é um erro caro. Naquela noite, voltei para casa com a cabeça fervilhando. Charles havia me dado a deixa perfeita sem quebrar o nosso acordo. Ele sabia o que estava acontecendo e estava me sinalizando que era hora de agir. Sentei na minha mesa de jantar simples, mas com uma vista linda da cidade através da janela do meu apartamento e comecei a pensar estrategicamente. Jessica, Robert e Michelle cometeram um erro fatal. Eles assumiram que eu era vulnerável, que não tinha opções, que aceitaria qualquer humilhação para manter o meu emprego. Eles estavam prestes a descobrir o quão errados eles estavam. Peguei meu laptop e comecei a fazer algumas pesquisas. Primeiro, verifiquei as políticas de recursos humanos da Morrison & Associates sobre queixas no local de trabalho. Descobri algo interessante. Todas as queixas deveriam ser acompanhadas de documentação específica e evidências concretas. Odor forte de comida? Deveria haver registro de reclamações múltiplas e tentativas de resolução informal. Problemas de higiene? Deveriam existir incidentes documentados. Nada disso existia, porque nada disso era verdade. Em seguida, revisei meu próprio desempenho na empresa. Minhas avaliações eram consistentemente excelentes. Meus relatórios eram sempre entregues no prazo e com impecável hipaculose. Eu nunca tinha recebido uma única reclamação formal ou informal sobre meu trabalho ou meu comportamento. Finalmente, fiz algo que sabia que poderia usar se necessário. Documentei toda a situação, cada comentário cruel, cada piada sobre a minha marmita, cada olhar de desdém. Eu tinha uma memória excelente para detalhes, e agora colocaria isso por escrito. Mas o mais importante era que eu tinha uma carta na manga que eles nem sonhavam que existia, e estava na hora de decidir como jogá-la. Na sexta-feira de manhã, cheguei no escritório com minha marmita como sempre. Jessica, Robert e Michelle me observavam com expectativa mal disfarçada, claramente esperando que eu aparecesse derrotado, pronto para me submeter às suas demandas. Em vez disso, eu sorri.
Pela primeira vez em semanas, eu sorri genuinamente, porque sabia que o jogo estava prestes a mudar completamente. Sexta-feira, 15 de dezembro. O dia que tudo mudaria. Eu acordei às 5:30 da manhã, como sempre fazia, mas desta vez havia uma energia diferente no ar. Era como se eu pudesse sentir que as peças do tabuleiro estavam finalmente se alinhando da forma que eu queria. Preparei minha marmita com ainda mais cuidado do que o usual. Salmão grelhado com molho de mostarda e mel, quinoa com legumes orgânicos e uma pequena salada de rúcula que eu mesmo havia cultivado na pequena horta do meu apartamento. Enquanto colocava a comida no recipiente azul, não pude deixar de sorrir. Se Jessica, Robert e Michelle soubessem que aquela comida de pobre era feita com ingredientes que custavam mais que suas refeições no Le Bernardin, provavelmente teriam um ataque. Cheguei ao escritório pontualmente às 8 horas. O prédio da Morrison & Associates estava particularmente movimentado naquela manhã. Havia reuniões importantes acontecendo nos andares superiores. Executivos que raramente desciam até nosso andar estavam circulando pelos corredores. Era temporada de fechamento de fim de ano, quando os grandes contratos eram finalizados e as estratégias para o próximo ano eram definidas. Passei por Jessica, que estava aplicando um batom caro no reflexo da tela do computador. Ela me viu pelo espelho improvisado e se virou com aquele sorriso falso que eu já conhecia tão bem. Bom dia, Daniel. Espero que tenha pensado bem sobre nossa conversa de ontem, ela disse, referindo-se ao ultimato que Margaret Foster havia me dado. Às vezes, mudanças são o melhor para todos os envolvidos. Robert levantou os olhos da tela do computador dele. Pois é, cara. O Le Bernardin tem um menu executivo novo que é sensacional. Você vai adorar quando começar a almoçar lá conosco. Michelle apenas sorriu, mas havia uma satisfação cruel nos olhos dela. Ela claramente acreditava que havia vencido, que tinha conseguido me quebrar e me forçar a me submeter às regras sociais deles. O que eles não sabiam é que eu havia passado toda a noite anterior fazendo algo que mudaria completamente a dinâmica do nosso pequeno drama corporativo. Às 9 horas, como prometido, bati na porta da sala de Margaret Foster. Ela me recebeu com um sorriso profissional, mas havia expectativa nos olhos dela. Ela estava claramente ansiosa para saber qual seria a minha decisão sobre o Programa de Integração Social. Daniel, espero que tenha chegado a uma conclusão sensata, ela disse, gesticulando para que eu me sentasse. Como mencionei ontem, estamos oferecendo uma oportunidade para você se reintegrar de forma positiva ao ambiente de trabalho. Eu me sentei calmamente, cruzei as pernas e sorri. Margaret, na verdade, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre as alegações que foram feitas contra mim. Que tipo de perguntas? Bem, você mencionou queixas de odor forte da minha comida. Gostaria de ver a documentação dessas queixas. Quando foram feitas? Por quantas pessoas? Houve tentativas de resolução informal antes da queixa formal? Margaret se remexeu na cadeira. Daniel, isso não é necessário. O importante é resolvermos a situação daqui para frente. E sobre as alegações de problemas de higiene? Presumo que existam incidentes específicos documentados, datas, testemunhas, evidências. A expressão de Margaret começou a mudar. A confiança estava dando lugar à incerteza. Daniel, não entendo aonde você quer chegar com isso. Eu me inclinei ligeiramente para frente. Margaret, trabalho nesta empresa há 2 anos e meio. Nunca recebi uma única reclamação formal ou informal sobre meu desempenho, comportamento ou higiene pessoal. Minhas avaliações são consistentemente excelentes. Então, estou curioso sobre como essas alegações tão sérias surgiram do nada. Ela engoliu seco. As pessoas às vezes demoram para reportar questões desconfortáveis. Ou, eu interrompi suavemente, essas alegações são fabricadas e baseadas em preconceito pessoal em vez de fatos concretos. O silêncio na sala ficou pesado.
Margaret me encarou por um longo momento e eu pude ver as engrenagens girando na cabeça dela. Ela estava começando a perceber que havia um problema na narrativa que lhe foi apresentada. O que você está sugerindo, Daniel? Eu abri minha pasta e tirei alguns documentos que havia preparado na noite anterior. Estou sugerindo que revise cuidadosamente essa situação antes de prosseguir com qualquer medida disciplinar, porque se descobrirmos que essas alegações são falsas, isso se torna uma questão muito mais séria. Margaret pegou os documentos que eu havia preparado. Era uma linha do tempo detalhada de todos os comentários depreciativos que Jessica, Robert e Michelle tinham feito sobre a minha marmita, minha aparência e minha situação financeira percebida. Eu havia documentado datas, contextos e, em alguns casos, testemunhas que estavam presentes. Enquanto ela lia, sua expressão foi mudando gradualmente de irritação para preocupação e, finalmente, para algo que se parecia com pânico. Daniel, isso é... Eu completei. Bullying sistemático baseado em preconceito socioeconômico, o que, segundo as políticas da própria Morrison & Associates, é motivo para demissão imediata. Margaret colocou os papéis na mesa e me encarou. O que você quer? Eu quero que essa queixa falsa seja retirada do meu arquivo imediatamente. E quero uma investigação adequada sobre as pessoas que fizeram essas alegações. Ela assentiu lentamente. Eu vou precisar conversar com a diretoria sobre isso. Claro, eu disse, levantando-me. Tome o tempo que precisar. Mas, Margaret, espero que entenda que não vou aceitar ser perseguido no meu local de trabalho por trazer comida de casa. Saí da sala dela com uma sensação de satisfação que não sentia há semanas. A primeira fase do meu plano havia funcionado perfeitamente, mas o melhor ainda estava por vir. Voltei para o meu cubículo e fingi trabalhar normalmente. Jessica, Robert e Michelle me observavam de longe, claramente esperando que eu saísse da sala de Margaret derrotado e submisso. Em vez disso, eu estava trabalhando como se nada tivesse acontecido. Por volta das 11 horas, Margaret apareceu no nosso setor. Ela chamou Jessica para uma conversa particular. Eu pude ver pela janela de vidro da sala de reuniões que não era uma conversa agradável. Jessica gesticulava defensivamente enquanto Margaret falava com uma expressão cada vez mais séria. 15 minutos depois, foi a vez de Robert ser chamado. E depois, Michelle. Quando eles voltaram para suas mesas, a atmosfera havia mudado completamente. Não havia mais sorrisos superiores, não havia mais comentários maldosos. Eles evitavam olhar na minha direção e conversavam entre si em sussurros tensos. Mas isso era apenas o começo. A verdadeira revelação do meu poder oculto aconteceria no final do dia. Às 5:30 da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia saído, recebi uma ligação no meu telefone interno. Era da recepção do andar executivo. Daniel Thompson, o Sr. Morrison gostaria de vê-lo em seu escritório, agora. Jessica, que ainda estava arrumando suas coisas, levantou a cabeça quando escutou meu nome sendo mencionado em conexão com o CEO. Ela me olhou com uma expressão confusa. "O Morrison quer falar com você?" Ela perguntou sem conseguir disfarçar a surpresa. "Aparentemente", eu respondi casualmente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Robert e Michelle também pararam o que estavam fazendo. Era praticamente inédito que um analista júnior fosse chamado diretamente pelo CEO. Geralmente, essas convocações significavam que alguém estava em grandes problemas ou que algo muito importante estava acontecendo. Peguei meu blazer e me dirigi aos elevadores. Enquanto esperava, pude sentir os olhares de todos os meus colegas queimando minhas costas. Eles estavam se perguntando o que diabo estava acontecendo. O escritório de Charles Morrison ocupava metade do 42º andar. As paredes eram de vidro do chão ao teto, oferecendo uma vista espetacular de Chicago. A decoração era elegante, mas não ostensiva. Móveis de madeira escura, algumas obras de arte cuidadosamente selecionadas e uma sensação geral de poder discreto. Charles estava de pé atrás da sua mesa quando eu entrei. Ele sorriu, mas não era o sorriso caloroso que eu conhecia dos nossos jantares semanais.
Era o sorriso frio e calculado de um CEO que estava prestes a tomar uma decisão importante. Daniel, sente-se, ele disse, gesticulando para uma das cadeiras de couro em frente à sua mesa. Eu me sentei fingindo a nervosidade que um funcionário normal sentiria nessa situação. Recebi um relatório interessante da Margaret Foster hoje, sobre algumas irregularidades no departamento de análise de dados. Irregularidade, senhor? Ele se virou para me encarar. Parece que alguns funcionários estavam usando o sistema de recursos humanos para perseguir um colega de trabalho, fazendo alegações falsas, criando um ambiente hostil. Sua voz era gelada. Isso não é o tipo de comportamento que toleramos na Morrison & Associates. Eu assenti gravemente. Entendo, senhor. Charles voltou para sua mesa e se sentou. Daniel, quero que saiba que uma investigação completa será conduzida. E, se descobrirmos que essas alegações foram fabricadas, haverá consequências severas para os responsáveis. Agradeço, Sr. Morrison. É difícil trabalhar num ambiente onde você sente que está sendo julgado por coisas que não têm relação com o seu desempenho profissional. Exatamente. E, Daniel, quero que saiba que seu trabalho aqui tem sido exemplar. Na verdade, estivemos observando você para possíveis oportunidades de promoção. Meu coração deu um salto, mas mantive a expressão neutra. Isso é muito encorajador, senhor. Charles sorriu, e dessa vez havia um brilho misterioso nos olhos dele. Aliás, Daniel, você tem planos para o jantar de domingo? Minha esposa e eu estamos organizando um pequeno evento em nossa casa. Alguns executivos da empresa, alguns clientes importantes. Seria uma boa oportunidade para você conhecer pessoas influentes no setor. Fingi surpresa e gratidão. Seria uma honra, Sr. Morrison. Excelente. Minha assistente enviará os detalhes para você. E, Daniel, continue fazendo o excelente trabalho que tem feito. Pessoas talentosas sempre encontram seu lugar adequado eventualmente. Quando saí do escritório de Charles, minha mente estava correndo. Não apenas ele havia sinalizado que a investigação sobre Jessica, Robert e Michelle seria rigorosa, mas também havia me dado a oportunidade perfeita para revelar publicamente nossa conexão. Um jantar na casa do CEO, em frente a executivos e clientes importantes, seria o cenário perfeito para mostrar para todos exatamente quem eu era. Voltei para o andar do nosso departamento onde Jessica, Robert e Michelle ainda estavam, claramente esperando para descobrir o que havia acontecido no andar executivo. Eles me olharam com expectativa ansiosa quando eu saí do elevador. E então, Jessica perguntou, tentando soar casual, mas falhando miseravelmente. Eu sorri enigmaticamente. Foi uma conversa interessante, respondi, pegando minha marmita e minha pasta. Até segunda-feira, pessoal. E com isso, eu saí do escritório, deixando-os para especular sobre o que diabos havia acontecido no andar executivo. O fim de semana seria longo para eles, mas seria ainda mais longo para mim, porque eu sabia que segunda-feira seria o dia em que tudo seria revelado. Era a hora de mostrar minhas cartas. Segunda-feira chegou carregada de uma tensão que você podia sentir no ar. Era como se uma tempestade tivesse se formando e todos no escritório de Morrison & Associates podiam sentir a eletricidade estática que precede o raio. Cheguei ao trabalho às 8 horas em ponto, carregando minha marmita azul como sempre, mas dessa vez havia algo diferente na forma como as pessoas me olhavam. A notícia de que eu havia sido convocado pelo CEO na sexta-feira havia se espalhado pelos corredores. Funcionários que normalmente nem sequer me cumprimentavam agora me olhavam com curiosidade mal disfarçada. Jessica, Robert e Michelle estavam reunidos em volta da máquina de café quando eu passei. Eles interromperam a conversa abruptamente, me seguindo com os olhos enquanto eu caminhava até meu cubículo. Pude perceber a ansiedade nas expressões deles. O fim de semana claramente não havia sido gentil com eles. Bom dia, pessoal! Cumprimentei calmamente, ligando meu computador e organizando meus materiais como se fosse apenas mais um dia comum. Daniel, Jessica se aproximou tentando soar casual. Como foi aquela reunião na sexta-feira com o Sr. Morrison? Eu levantei os olhos da tela do computador, fingindo surpresa pela pergunta.
Foi produtiva, respondi de forma vaga. Por que pergunta? Só curiosidade, ela disse rapidamente, mas eu podia ver o pânico mal disfarçado em seus olhos. É raro que analistas júniores sejam chamados pelo CEO pessoalmente. Robert se juntou à conversa, tentando parecer descontraído. Pois vê, cara, deve ter sido sobre algum projeto importante, né? Você anda trabalhando em algo especial? Eu sorri enigmaticamente. Sempre trabalho em coisas importantes, Robert. É para isso que a empresa me paga. A resposta os deixou ainda mais desconfortáveis. Michelle se aproximou, tentando uma abordagem diferente. Daniel, eu espero que você não tenha mencionado nossas brincadeiras sobre a marmita para o Sr. Morrison. Seria uma pena se um mal-entendido afetasse nosso relacionamento de trabalho. Foi nesse momento que eu decidi acelerar um pouco o jogo. Eu me recostei na cadeira e os encarei diretamente. Vocês sabem, comecei lentamente, é interessante como as pessoas mudam de comportamento quando percebem que podem ter julgado mal uma situação. Os três trocaram olhares nervosos. Jéssica engoliu em seco. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que às vezes as pessoas fazem suposições sobre outras pessoas baseadas em aparências superficiais, e às vezes essas suposições podem ser custosas. O aroma do salmão grelhado com ervas frescas preencheu o ar. Era uma comida claramente cara e bem preparada, mas eles estavam nervosos demais para notar. Robert tentou rir, mas o som saiu forçado. Cara, você está sendo muito misterioso hoje. Não há mistério algum, respondi, começando a comer calmamente. Apenas estou apreciando a ironia de certas situações. Antes que eles pudessem responder, Margaret Foster apareceu no nosso setor. Sua expressão era séria, e ela carregava uma pasta que parecia conter documentos oficiais. Jessica Martinez, Robert Wilson, Michelle Davis. Ela chamou formalmente. Preciso falar com vocês. Sala de reuniões 3, agora. O sangue deles gelou visivelmente. Jéssica tentou perguntar sobre o que se tratava, mas Margaret apenas repetiu, agora. Enquanto eles se dirigiam para a sala de reuniões, pude ver outros funcionários observando a situação com curiosidade. Era óbvio que algo importante estava acontecendo. Por volta das 10 horas, recebi um e-mail interno que eu estava esperando. Era de Margaret Foster, mas cópia foi enviada para Charles Morrison e para o diretor jurídico da empresa. Daniel, após investigação interna, determinamos que as alegações feitas contra você eram infundadas e baseadas em preconceito pessoal. Estas alegações foram removidas permanentemente de seu arquivo. Adicionalmente, medidas disciplinares apropriadas foram tomadas contra os funcionários responsáveis por estas alegações falsas. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado. Eu salvei o e-mail e imprimi uma cópia. Então, deliberadamente, deixei o papel na minha mesa, onde qualquer pessoa que passasse pudesse ver. O efeito foi imediato. Funcionários começaram a passar pelo meu cubículo com mais frequência, fingindo ter motivos para estar na área. Alguns até pararam para fazer perguntas sobre trabalho que normalmente resolveriam por e-mail. Todos queriam dar uma espiada naquele documento. Por volta do meio-dia, quando normalmente eu comeria minha marmita na sala de descanso, decidi fazer algo diferente. Em vez de me esconder, fui até a área comum do nosso andar e me sentei numa das mesas centrais, onde todos pudessem me ver. Abri minha marmita e comecei a comer devagar, saboreando cada garfada. A comida estava deliciosa, quinoa orgânica com camarões grelhados e uma salada de microgreens que eu havia comprado no mercado gourmet mais caro da cidade. Outros funcionários começaram a se juntar na área comum, e eu podia ouvir os sussurros e especulações. Ele foi chamado pelo CEO na sexta-feira. A investigação de RH foi sobre ele. Parece que alguém estava mentindo sobre ele. Olha a comida que ele come. Isso não é comida de alguém sem dinheiro. Jéssica apareceu na área comum, claramente tentando avaliar a situação. Ela se aproximou hesitantemente. Daniel, eu queria...
Eu queria me desculpar se alguma vez eu disse algo que soou insensível sobre a sua situação. Eu mastiguei lentamente um camarão antes de responder. Minha situação? Bem, você sabe, sobre a marmita e... Bem, às vezes as pessoas fazem piadas sem pensar nas consequências. Ah, eu disse, como se finalmente entendesse do que ela estava falando. Você está se referindo às suas declarações de que eu era pobre demais para comer no Le Bernardin? Ela empalideceu. Vários funcionários próximos pararam de conversar e começaram a prestar atenção na nossa conversa. Sua face estava vermelha de embaraço. Daniel, Isso foi um mal-entendido. Não foi um mal-entendido, Jéssica. Foi uma suposição. Você assumiu que eu trago marmita porque não tenho dinheiro para comer comida cara. Nunca ocorreu a você que eu poderia escolher fazer isso por outros motivos? Robert e Michelle apareceram atrás de Jéssica, claramente enviados para apoio moral, mas eles pareciam igualmente desconfortáveis. Cara, Robert começou, acho que todos nós às vezes falamos coisas sem pensar. É verdade, concordei, mas há uma diferença entre falar sem pensar e sistematicamente tentar humilhar alguém baseado em preconceito sobre classe social. Michelle tentou intervir. Daniel, talvez possamos conversar sobre isso em particular. Por que em particular? Perguntei, levantando a voz o suficiente para que todos na área comum pudessem ouvir claramente. Vocês não tiveram problema em fazer seus comentários publicamente, por que as desculpas deveriam ser privadas? A tensão estava palpável. Outros funcionários estavam claramente prestando atenção, alguns até fingindo mexer nos telefones para gravar discretamente o que estava acontecendo. Foi então que algo inesperado aconteceu. Charles Morrison apareceu na área comum. Era extremamente raro ver o CEO nos andares operacionais, especialmente na área de descanso dos funcionários. Sua presença causou um silêncio imediato. Todos pararam o que estavam fazendo e ficaram de pé, respeitosamente. Daniel, ele disse, se aproximando da minha mesa, posso falar com você por um momento? Claro, Sr. Morrison, respondi, fechando minha marmita e me levantando. Charles olhou brevemente para Jéssica, Robert e Michelle, seus olhos frios e calculistas. Esperem aqui, ele disse para eles. Eu gostaria de ter uma palavra com vocês também em alguns minutos. A expressão de terror nos rostos deles foi quase cômica. Charles e eu caminhamos para uma área mais reservada, mas ainda dentro de vista de todos os outros funcionários. Ele falou em voz baixa, mas sua linguagem corporal era claramente amigável e respeitosa. Daniel, queria informá-lo pessoalmente que a investigação foi concluída. As pessoas responsáveis pelas alegações falsas contra você enfrentarão consequências apropriadas. Agradeço, Sr. Morrison. É importante que a empresa mantenha um ambiente de trabalho respeitoso para todos. Exatamente, ele concordou. E, Daniel, sobre o jantar de domingo na minha casa, minha esposa está ansiosa para conhecê-lo. Será uma noite especial. Eu podia sentir os olhos de todos os funcionários na área comum fixos em nós. A menção de um jantar na casa do CEO causou um murmúrio de surpresa mal contido. Será uma honra, Sr. Morrison. Charlie sorriu, um sorriso genuíno que transformou completamente sua expressão. Excelente. Até lá, continue fazendo o excelente trabalho que tem feito. Depois que Charlie saiu, o silêncio na área comum continuou por alguns segundos antes de explodir em conversas sussurradas e especulações frenéticas. Eu voltei calmamente para minha mesa, peguei minha marmita e me preparei para sair. Quando passei por Jéssica, Robert e Michelle, que ainda estavam parados onde Charles os havia deixado, sorri gentilmente. Boa sorte com a conversa de vocês com o Sr. Morrison. Tenho certeza de que será esclarecedora. E com isso, voltei para meu cubículo, sabendo que havia plantado as sementes perfeitas para o que estava por vir. O jogo havia mudado completamente. Agora não era mais questão de se meu segredo seria revelado, mas sim quando e como eu escolheria revelá-lo. E domingo estava chegando rapidamente. Domingo chegou com um céu azul cristalino e uma brisa suave que anunciava que este não seria um dia comum.
Eu estava em pé diante do meu guarda-roupa, considerando cuidadosamente o que vestir para o jantar na casa do Charles Morrison. Era um momento crucial, a noite em que minha verdadeira identidade seria revelada publicamente pela primeira vez. Escolhi um terno Tom Ford azul marinho que havia comprado especialmente para ocasiões importantes, uma camisa branca italiana e uma gravata de seda discreta, sapatos Oxford feitos à mão que custavam mais que o salário mensal da Jéssica. Quando me olhei no espelho, vi não mais o analista subestimado, mas o Daniel Thompson que eu realmente era, herdeiro de um império de restaurantes e um dos jovens executivos mais promissores de Chicago. A mansão dos Morrison em Lake Forest era exatamente o tipo de propriedade que você esperaria de um CEO de sucesso. Localizada em uma área exclusiva com vista para o Lago Michigan, a casa de estilo colonial ocupava quase 2 acres de jardins meticulosamente cuidados. Quando cheguei dirigindo meu Honda Civic, que logo seria substituído por algo mais adequado, o contraste era quase cômico. O mordomo que atendeu a porta me tratou com cortesia profissional reservado aos convidados importantes. Sr. Thompson, o senhor e a senhora Morrison estão esperando o senhor no terraço principal. Enquanto caminhava pelos corredores elegantemente decorados da mansão, pude ouvir um murmúrio de conversas sofisticadas vindo do terraço. Charles havia mencionado que seria um pequeno evento, mas pela quantidade de vozes, parecia que havia pelo menos 30 pessoas presentes. Daniel! Charles Morrison se aproximou com um sorriso cálido. Quando saí do terraço, ele estava acompanhado de uma mulher elegante de meia-idade, com cabelos loiros perfeitamente arrumados e um vestido que claramente custava uma fortuna. Catharine, quero apresentar Daniel Thompson, o jovem talento sobre o quem tenho falado. Daniel, é um prazer finalmente conhecê-lo. O Charles não para de falar do seu trabalho excepcional. O prazer é todo meu, senhora Morrison, respondi, notando como ela me olhava com interesse real, não apenas politesse social. O terraço estava repleto de pessoas que eu reconhecia apenas por fotos em revistas de negócios. CEOs de empresas Fortune 500, diretores de bancos de investimento, alguns políticos locais influentes. Era o tipo de gathering onde deals de milhões de dólares eram fechados durante conversas casuais sobre vinho. Charles me guiou através do grupo fazendo introduções estratégicas. Daniel Thompson, nosso diretor de análise de dados, ele dizia, uma pequena mentira que ninguém questionaria. Um dos cérebros mais brilhantes que já trabalharam conosco. Cada introdução era feita com um respeito genuíno que me surpreendeu. Charles não estava apenas sendo educado, ele realmente acreditava no que estava dizendo sobre as minhas habilidades. Thompson, murmurou Marcus Steinberg, CEO da Steinberg Financial Group, quando Charles mencionou meu sobrenome. Esse nome me é familiar. Você não seria por acaso relacionado aos Thompson, do Thompson's Family Dining? Eu sorri calmamente. William Thompson Sr. é meu pai. A reação foi imediata. Marcus levantou as sobrancelhas impressionado. Sua família possui uma das cadeias de restaurantes mais bem-sucedidas do Meio-Oeste. Por que diabos você está trabalhando como analista? Porque quero construir minha própria reputação baseada no meu mérito. É fácil herdar sucesso, é mais difícil conquistá-lo. A resposta causou um murmúrio de aprovação entre os executivos presentes. Em um mundo onde muitos jovens simplesmente assumiam posições em empresas familiares, minha abordagem era vista como admirável. Charles sorriu com orgulho. É exatamente essa mentalidade que torna Daniel tão valioso. Ele poderia estar dirigindo restaurantes agora, mas escolheu aprender o negócio do jeito mais difícil. Durante o jantar, fui estrategicamente posicionado entre Catherine Morrison e Helena Rodrigues, a CEO da Rodrigues Holdings, uma das maiores empresas de private equity da cidade. A conversa fluiu naturalmente entre análises de mercado, tendências econômicas e estratégias de investimento. Daniel, Helena disse enquanto cortava seu salmão, ironicamente preparado de forma muito similar ao que eu levava na marmita. Charles me contou que você desenvolveu alguns modelos de análise preditiva impressionantes. Estou sempre procurando talentos jovens para minha equipe de consultoria. Antes que eu pudesse responder, Charles interveio.
Helena, você terá que lutar comigo por ele. A conversa continuou nessa linha durante toda a refeição. Ofertas sutis de emprego, convites para projetos freelance, sugestões de parcerias. Era como se eu tivesse sido transportado para um mundo completamente diferente. Um mundo onde minhas ideias eram valorizadas e o meu potencial era reconhecido. Depois do jantar, enquanto os convidados se misturavam no jardim com drinks e cigarros cubanos, Charles me puxou para uma conversa particular em seu escritório. Daniel, preciso ser honesto com você. Ele começou, servindo 2 copos de um uísque escocês que custava mais que minha renda mensal. Esta noite não foi apenas um jantar social. Eu aceitei o copo esperando que ele continuasse. Estou planejando uma reestruturação significativa na Morrison & Associates. Quero criar uma nova divisão focada em análise preditiva e consultoria estratégica avançada. E quero que você a lidere. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. Isso é uma oportunidade interessante. Interessante é uma palavra modesta. Estou falando de uma posição de vice-presidente, com salário inicial de $300 mil anuais, mais bônus baseados em performance, que poderiam triplicar esse valor. Você teria total autonomia para montar sua equipe, escolher seus projetos, definir suas metodologias. Eu tomei um gole do uísque, saboreando tanto o líquido quanto o momento. E o que aconteceria com a minha posição atual? Você seria promovido imediatamente, deixaria de reportar para gerentes intermediários e passaria a reportar diretamente para mim. Sua nova posição seria anunciada na próxima reunião geral da empresa na quinta-feira. A quinta-feira. Em 5 dias, eu passaria de analista júnior para vice-presidente. A transformação seria completa e pública. Há algo mais, Charles continuou. Sua primeira responsabilidade seria conduzir uma auditoria completa dos departamentos operacionais. Identifique ineficiências, problemas de gerenciamento, questões de recursos humanos que possam estar afetando a produtividade. Eu sorri, entendendo perfeitamente o que ela estava sugerindo. Uma auditoria completa incluiria revisar incidentes de workplace harassment e discriminação? Absolutamente. Não podemos ter elementos tóxicos prejudicando o nosso ambiente de trabalho. Pessoas que demonstram preconceitos ou comportamentos discriminatórios não têm lugar na nova Morrison & Associates. Nós brindamos, o som do cristal ecoando no escritório silencioso. Daniel, há uma condição, eu disse. Quero conduzir essa auditoria pessoalmente, começando pelo departamento de análise de dados, e quero fazer isso de forma muito visível. Ele riu, entendendo perfeitamente minha intenção. Daniel, você está pensando como um verdadeiro executivo. Claro, a auditoria será conduzida exatamente como você quiser. Quando voltamos para o jardim, a festa estava em pleno andamento. Helena Rodrigues se aproximou imediatamente. Daniel, Charles me contou as novidades. Parabéns pela promoção. Outros convidados se juntaram ao grupo, e logo eu estava no centro de um círculo de alguns dos empresários mais poderosos de Chicago, todos me tratando não como um funcionário júnior, mas como um igual. Cartões de visita foram trocados, convites para almoços executivos foram feitos, portas que eu nem sabia que existiam começaram a se abrir. Você sabe, disse Marcus Steinberg, acendendo um cigarro cubano, se você decidir seguir o caminho do empreendedorismo em vez do corporativo, tenho vários investidores que ficariam interessados em apoiar seus projetos. Catherine Morrison se aproximou do grupo. Daniel, quero que conheça minha filha Alexandra na próxima vez que ela vier de Nova York. Ela dirige uma startup de tech e está sempre procurando consultores com a sua experiência em análise de dados. Era surreal. Em questão de horas, eu havia passado de alguém que era zombado por levar marmita para o trabalho para alguém sendo cortejado pela elite empresarial de Chicago. Quando a festa terminou e eu estava me preparando para sair, Charles me acompanhou até o meu carro. Daniel, há mais uma coisa, ele disse, com a voz carregando um tom mais sério. Segunda-feira será interessante no escritório. Sua promoção não será anunciada até quinta-feira, mas imagino que alguns rumores começarão a circular.
Como você quer lidar com isso? Eu sorri, sentindo uma satisfação profunda e calculada. Deixe comigo, Charles. Sei exatamente como quero lidar com isso. Enquanto dirigia de volta para casa pelas ruas silenciosas de Chicago, minha mente estava correndo com possibilidades. Em 5 dias, eu seria vice-presidente da Morrison & Associates. Em uma semana, estaria conduzindo auditorias que determinariam o futuro de Jessica, Robert e Michelle na empresa. Mas antes de tudo isso acontecer, eu tinha alguns dias para saborear a antecipação. Alguns dias para assistir enquanto eles continuavam a assumir que eu era apenas um funcionário vulnerável que tinha tido sorte de evitar problemas com recursos humanos. Eles não faziam ideia do que estava vindo. Na manhã de segunda-feira, eu chegaria ao escritório como sempre, carregando minha marmita azul, mas desta vez seria como um lobo disfarçado de cordeiro, esperando o momento perfeito para revelar seus dentes. A caçada estava prestes a começar. A segunda-feira chegou com uma energia diferente, pulsando através das minhas veias. Eu acordei às 5 da manhã, não por necessidade, mas por antecipação pura. Era como se cada célula do meu corpo soubesse que este seria o início de uma nova era. Pela primeira vez em meses, preparei uma marmita especial. Não era mais sobre economia ou praticidade, era sobre ironia poética. Risoto de camarão com trufas brancas, aspargos orgânicos grelhados e uma pequena porção de caviar ossetra, que custava mais que o salário diário da maioria dos meus colegas. Se eles quisessem zombar da minha comida de pobre, que pelo menos zombassem de algo que custava $300. Mas desta vez também fiz algo diferente. Em vez de dirigir meu Honda Civic discreto, liguei para o serviço de carros da minha família. Um Mercedes-Benz Classe S, preto, com motorista particular, me aguardava na frente do meu prédio. Quando chegamos ao escritório da Morrison & Associates, pedi ao motorista para me deixar diretamente na entrada principal, onde normalmente apenas executivos de alto nível eram deixados. Vários funcionários que estavam chegando para o trabalho pararam e olharam, claramente se perguntando quem era o passageiro daquele carro luxuoso. Saí do veículo com minha marmita azul numa mão e minha pasta de couro italiana na outra. A imagem era propositalmente contrastante. Um homem em um terno impecável, saindo de um carro que custava mais que a casa da maioria das pessoas, carregando uma marmita simples. No elevador, encontrei Sarah Shen, uma analista sênior do departamento de marketing, que sempre havia sido neutra nas dinâmicas do escritório. Ela olhou discretamente para minha roupa e depois para a marmita, claramente confusa. "Bom dia, Daniel", ela disse educadamente. Você parece diferente hoje." Eu sorri misteriosamente. "Às vezes é preciso parar de se esconder, Sarah." Quando cheguei ao meu andar, a atmosfera estava visivelmente tensa. Jessica, Robert e Michelle estavam reunidos em volta do cubículo de Jessica, conversando em sussurros urgentes. Eles pararam abruptamente quando me viram. "Bom dia!" Cumprimentei, alegremente, me dirigindo ao meu cubículo como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Nos últimos 3 dias, desde nossa conversa com Charles Morrison, eles haviam claramente tentado descobrir mais informações sobre a minha situação. Jessica até havia tentado me abordar informalmente na sexta-feira, fazendo perguntas sutis sobre a minha reunião com o CEO. Sentei-me na minha mesa e liguei o computador, mas antes de começar a trabalhar, fiz algo que nunca tinha feito antes. Tirei meu telefone e liguei para alguém, falando em volume suficientemente alto para que meus colegas próximos pudessem ouvir. "Oi, pai. Sim, o jantar na casa do Morrison foi excelente ontem. Catherine é encantadora. Claro, ele conhece você há anos. Northwestern, classe de 89, lembra?" "Não, ainda não contei para eles no escritório sobre a promoção. Charles quer fazer o anúncio oficial na quinta." Jessica derrubou um grampeador no chão. O barulho foi tão obviamente proposital que eu quase ri. "O salário? Bem, é um aumento significativo. 300 para começar, mas com os bônus pode chegar facilmente a 800 mil no primeiro ano.
Eu sei que é mais do que esperávamos, mas Charles realmente acredita no projeto da nova divisão. Desliguei o telefone e voltei minha atenção para o computador, fingindo que a ligação havia sido privada, mas o dano havia sido feito. Jessica havia ouvido cada palavra, e eu sabia que em minutos a informação se espalharia pelo escritório inteiro. Por volta das 10 horas, Margaret Foster apareceu em nosso setor novamente. Mas dessa vez, ela não estava lá para chamar ninguém para reuniões disciplinares. Ela se dirigiu diretamente ao meu cubículo. Daniel, eu preciso falar com você sobre alguns procedimentos administrativos relacionados à sua mudança de status. Claro, Margaret. Aqui mesmo está bom ou prefere em sua sala? Minha sala seria melhor, mas a voz dela carregava um respeito que definitivamente não estava lá na semana anterior. Enquanto caminhávamos para a sala dela, pude sentir os olhares de todo o departamento nos seguindo. A mudança na dinâmica era palpável. Na sala de Margaret, ela fechou a porta e se virou para mim com uma expressão que misturava nervosismo e admiração. Daniel, eu preciso me desculpar. Se eu tivesse sabido sobre a sua situação familiar, nunca teria permitido que aquelas alegações ridículas chegassem tão longe. Eu disse que ela não tinha como saber, e honestamente, isso foi um teste interessante de como a empresa lida com questões de discriminação no local de trabalho. Ela palideceu. Um teste? Não intencional, claro, mas revelador. Eu me inclinei para frente. Quanto do que aconteceu você vai incluir no relatório para o Sr. Morrison sobre a eficácia dos processos de RH? Eu não havia pensado em escrever um relatório. Talvez devesse, especialmente considerando que a minha nova posição incluirá supervisionar auditorias de todos os departamentos, inclusive de recursos humanos. A implicação era clara. Margaret agora entendia que eu não era mais apenas um empregado que ela podia dispensar. Eu era alguém que teria poder direto sobre a carreira dela. O resto da manhã passou num borrão de especulações e sussurros. A notícia da minha promoção havia se espalhado pelos corredores como fogo, cada pessoa adicionando seus próprios detalhes e teorias. Na hora do almoço, em vez de ir para a sala de descanso com minha marmita, decidi fazer algo completamente diferente. Peguei o elevador até o andar executivo e almocei no refeitório privativo dos diretores. Charles Morrison estava lá, almoçando com 2 outros VPs. Quando me viu, ele sorriu e acenou para que eu me juntasse a eles. Daniel! Perfeito timing! Estava justamente falando com Michael e Patrícia sobre a nova divisão que você vai liderar. Os outros executivos me cumprimentaram com o respeito devido a um igual. A conversa fluiu naturalmente entre estratégias de mercado e projeções financeiras. Era como se eu sempre tivesse pertencido àquele ambiente. Depois do almoço, quando voltei para o meu andar para buscar alguns arquivos antes da reunião da tarde, a cena que me aguardava era quase cômica. Jessica, Robert e Michelle estavam claramente em pânico. Eles haviam passado a hora do almoço tentando descobrir mais informações sobre minha situação. Mas agora tinham uma nova informação. Várias pessoas haviam me visto almoçando com os executivos no andar de cima. Daniel, Jessica se aproximou, sua voz carregada de uma ansiedade mal disfarçada. Posso falar com você por um momento, em particular? Claro, respondi, curioso para ver o que ela tinha a dizer. Fomos para uma das salas de reunião pequenas. Jessica fechou a porta e se virou para mim com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Uma mistura de medo, embaraço e desespero. Daniel, eu ouvi alguns rumores hoje. Que tipo de rumores? Sobre você, possivelmente receber uma promoção para uma posição executiva. Eu me recostei na cadeira, estudando sua expressão. E se fosse verdade? Se fosse verdade, ela disse rapidamente, eu gostaria que soubesse que sempre tive muito respeito por você. Aquelas coisas que eu disse antes, sobre a marmita e... Bem, eram apenas brincadeiras. Você sabe, humor de escritório, nada pessoal. Humor de escritório, repeti lentamente. Exato! E se há uma chance de você estar em uma posição de
Bem, de supervisionar pessoas, eu quero que saiba que sempre foi um prazer trabalhar com você. A hipocrisia era tão flagrante que eu quase senti pena dela. Quase. Jéssica, posso te fazer uma pergunta? Claro! Se você sempre teve respeito por mim, por que fez aquela queixa falsa para recursos humanos? Ela congelou. Isso foi um mal-entendido. Um mal-entendido que poderia ter custado meu emprego. Daniel, por favor, você tem que entender. Eu estava apenas tentando. Todos nós, às vezes, cometemos erros de julgamento. Eu me levantei lentamente. Jéssica, você tem razão. Todos nós cometemos erros de julgamento. A diferença é que alguns de nós aprendem com eles. Saí da sala, deixando-a sentada sozinha com suas justificativas patéticas. O resto da tarde foi uma montanha-russa de emoções. Outros funcionários começaram a se aproximar de mim, alguns genuinamente curiosos, outros claramente tentando se posicionar politicamente para o que estava por vir. Às 4 horas, recebi uma ligação interna que eu estava esperando. Daniel, pode vir ao meu escritório? Há algumas pessoas que gostaria que você conhecesse, disse Charles Morrison. Quando cheguei ao andar executivo, Charles me apresentou a 2 consultores externos que haviam sido contratados para ajudar na reestruturação da empresa. Passei a próxima hora discutindo estratégias organizacionais e metodologias de auditoria. Quando a reunião terminou, Charles me acompanhou até o elevador. Daniel, estou impressionado com suas ideias sobre a auditoria de departamentos, particularmente sua sugestão de começar com uma análise detalhada de clima organizacional e dinâmicas interpessoais. Acredito que é fundamental identificar elementos tóxicos antes que eles contaminem toda a cultura da empresa. Charles sorriu de forma conhecedora. Concordo completamente. E Daniel, quinta-feira será um dia muito interessante. Quando voltei para o meu andar para pegar minhas coisas, a atmosfera havia mudado completamente mais uma vez. Jessica, Robert e Michelle evitavam olhar na minha direção. Outros funcionários me cumprimentavam com um respeito cauteloso. Sarah Chen se aproximou da minha mesa quando eu arrumava meus materiais. Daniel, não sei o que está acontecendo exatamente, mas quero que saiba que sempre achei o comportamento deles em relação a você inaceitável. Seja o que for que esteja por vir, você tem meu apoio. Eu sorri genuinamente pela primeira vez em semanas. Obrigada, Sarah. Isso significa muito. Quando saí do escritório naquela noite, parei por um momento na recepção e olhei para trás, para o andar onde havia passado 2 anos e meio sendo subestimado e menosprezado. Em 3 dias, voltaria como vice-presidente. Em 1 semana, estaria conduzindo auditorias que determinariam o futuro de várias carreiras. Mas o mais importante era que eu finalmente parei de me esconder. Havia parado de fingir ser menor do que realmente era para fazer outras pessoas se sentirem confortáveis. A transformação estava completa. Agora era a hora de mostrar as consequências. Quinta-feira, 21 de dezembro, o dia do anúncio oficial. Eu cheguei ao escritório 2 horas antes do normal, não mais no Honda Civic ou no Mercedes emprestado, mas dirigindo meu novo Porsche Panamera preto que havia comprado na terça-feira. O som do motor V8 ecoando no estacionamento subterrâneo parecia anunciar que algo monumental estava por vir. A reunião geral da empresa estava marcada para as 10 horas no auditório principal do 41º andar, um espaço que era raramente usado, reservado apenas para anúncios de extrema importância. Todos os funcionários de Morrison & Associates haviam sido convocados, desde analistas juniores até diretores sêniores. Mas antes da reunião, Charles Morrison havia me pedido para encontrá-lo em seu escritório às 8h30 da manhã. Quando cheguei, ele estava acompanhado de Linda Harrison, a nova diretora de recursos humanos que havia sido contratada para substituir Margaret Foster, que, coincidentemente, havia decidido explorar outras oportunidades na segunda-feira anterior. Daniel, Charles me cumprimentou com um sorriso que misturava orgulho e antecipação. Pronto para o grande dia? Mais do que pronto, respondi, ajeitando minha gravata italiana. Linda, imagino que os documentos da auditoria estejam preparados? Linda assentiu profissionalmente.
Tudo conforme solicitado. A investigação sobre as alegações falsas foi concluída e temos documentação completa sobre o comportamento discriminatório dos funcionários envolvidos. Charles se dirigiu à janela panorâmica que dava vista para Chicago. Daniel, antes de descermos para a reunião, quero revisar o que acontecerá depois do anúncio. Ele se virou para me encarar. Sua primeira responsabilidade como vice-presidente será conduzir uma auditoria completa de todos os departamentos operacionais. Você terá autoridade total para revisar protocolos, investigar queixas e tomar decisões sobre pessoal. E sobre os casos específicos que já identificamos? Perguntei. Linda consultou seus arquivos. Jessica Martinez, Robert Wilson e Michelle Davis estão todos programados para reuniões individuais com o Sr. Thompson esta tarde. Suas posições na empresa serão reavaliadas. Às 9h45, Charles e eu descemos juntos para o auditório. Quando as portas do elevador se abriram, pude ver que o espaço estava lotado. Todos os 120 funcionários da Morrison & Associates estavam presentes, ocupando as fileiras de assentos que desciam em direção ao palco. Eu pude ver Jessica, Robert e Michelle sentados juntos na quinta fileira, suas expressões variando entre ansiedade e curiosidade mal disfarçada. Eles claramente sabiam que algo importante estava acontecendo, mas ainda não tinham ideia do papel que eu desempenharia. Charlie subiu ao palco enquanto eu me posicionei discretamente na lateral, conforme havíamos combinado. A sala ficou em silêncio completo. Bom dia a todos, Charles começou, sua voz ecoando através do sistema de som. Obrigado por se juntarem a nós nesta manhã especial. Como sabem, a Morrison & Associates está crescendo rapidamente, e com esse crescimento vem a necessidade de evolução organizacional. Ele fez uma pausa, deixando a expectativa crescer. Para liderar nossa próxima fase de expansão, estou criando uma nova divisão, Análise Estratégica e Consultoria Avançada. Esta divisão será responsável por desenvolver metodologias inovadoras, análise preditiva, otimizar operações internas e conduzir auditorias organizacionais abrangentes. Murmúrios começaram a circular pela audiência. Jessica se inclinou para sussurrar algo para Robert, ambos claramente especulando sobre quem seria escolhido para liderar essa nova divisão. Para dirigir esta divisão crítica, escolhi alguém que demonstrou não apenas excelência técnica, mas também integridade pessoal e visão estratégica. Alguém que provou que talento verdadeiro pode ser encontrado nos lugares mais inesperados. Charles gesticulou em minha direção. Por favor, juntem-se a mim para dar as boas-vindas ao nosso novo vice-presidente de Análise Estratégica e Consultoria Avançada, Daniel Thompson. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por 3 segundos completos, ninguém se moveu. Então, lentamente, as cabeças começaram a se virar em minha direção enquanto eu caminhava em direção ao palco. O impacto foi visceral. Pude ver Jessica literalmente engasgar, sua mão voando para a garganta. Robert ficou pálido como papel, sua boca abrindo e fechando como se ele fosse um peixe fora d'água. Michelle simplesmente congelou, seus olhos fixos em mim com uma expressão de horror absoluto. Mas eles não foram os únicos afetados. Toda a sala estava em choque. Funcionários que me haviam ignorado por anos agora me olhavam como se eu fosse uma aparição. Pessoas que haviam rido das minhas marmitas estavam recalculando cada interação que já tiveram comigo. Subi ao palco e me posicionei ao lado de Charles, que me cumprimentou com um aperto de mão firme e um sorriso orgulhoso. Obrigado, Charles, comecei, minha voz ecoando claramente pelo auditório. É uma honra assumir esta posição numa empresa que valoriza o mérito sobre as aparências. Fiz uma pausa deliberada, meus olhos encontrando brevemente os de Jessica, Robert e Michelle. Nos próximos meses, estarei conduzindo uma análise abrangente de todas as operações da Morrison & Associates. Isso incluirá avaliar não apenas eficiência e produtividade, mas também cultura organizacional, dinâmicas interpessoais e aderência aos nossos valores fundamentais de respeito e integridade. O significado das minhas palavras não passou despercebido. Várias pessoas na audiência se entreolharam nervosamente. Acredito firmemente que o sucesso de uma empresa depende não apenas de processos otimizados, mas de um ambiente onde todos os funcionários são tratados com dignidade e respeito, independentemente de sua origem socioeconômica ou escolhas pessoais. Jessica afundou na cadeira. A referência às escolhas pessoais era claramente dirigida às provocações sobre a minha marmita.
Minha porta estará sempre aberta para qualquer funcionário que queira discutir suas experiências na empresa, especialmente aqueles que possam ter enfrentado discriminação ou tratamento inadequado. Continuei por mais 5 minutos, delineando minha visão para a nova divisão e meus planos para a auditoria organizacional. Quando terminei, o aplauso foi respeitoso, mas você podia sentir a tensão elétrica no ar. Após a reunião, enquanto os funcionários se dispersavam, pude observar as diferentes reações se desenrolando. Alguns vieram até mim para oferecer parabéns genuínos. Sarah Shen foi uma das primeiras. Daniel, estou tão feliz por você! Você merece cada bit desta oportunidade! Outros, especialmente aqueles que haviam participado das provocações sobre a minha marmita, evitavam qualquer contato visual e saíam rapidamente do auditório. Mas Jessica, Robert e Michelle ficaram para trás, claramente em estado de choque. Quando a maioria das pessoas havia saído, eles se aproximaram hesitantemente do palco onde eu continuava conversando com Charles. Daniel, Jessica começou, sua voz tremendo. Queríamos parabenizá-lo pela promoção. Eu me virei para encará-los, minha expressão neutra e profissional. Obrigado. Na verdade, quero conversar com vocês três sobre algumas questões relacionadas à minha nova posição. Charles se afastou discretamente, deixando-nos sozinhos. Como mencionei em meu discurso, conduzirei uma auditoria abrangente de todos os departamentos. Naturalmente, começarei com áreas onde há indicações de problemas de dinâmica de equipe ou questões de recursos humanos. Robert tentou forçar um sorriso. Claro, cara. Quer dizer, Sr. Thompson, qualquer coisa que precisar. Excelente. Linda Harrington, nossa nova diretora de RH, agendará reuniões individuais com cada um de vocês ainda hoje. Revisaremos incidentes passados, avaliaremos contribuições para o ambiente de trabalho e discutiremos expectativas futuras. Michelle finalmente encontrou sua voz. Daniel, Sr. Thompson, sobre aquelas coisas que dissemos antes, sobre a marmita e... sobre minha suposta situação financeira? Completei calmamente. Sobre suas sugestões de que eu era pobre demais para comer no Le Bernardin? Sobre suas risadas e comentários depreciativos? Eles não conseguiam me olhar nos olhos. Não se preocupem. Tudo será discutido apropriadamente em suas reuniões esta tarde, com documentação completa. Deixei que a implicação se instaurasse por um momento antes de continuar. Uma das coisas que aprendi sobre liderança é que às vezes as pessoas revelam sua verdadeira natureza quando pensam que têm poder sobre alguém. É uma lição valiosa sobre caráter. Jessica estava visivelmente tremendo agora. Daniel, por favor, você tem que entender. Eu entendo perfeitamente. Entendo que vocês julgaram uma pessoa baseada em preconceito sobre classe social. Entendo que tentaram usar o sistema de recursos humanos para me intimidar, e entendo que agora estão preocupados com as consequências. Robert tentou uma última investida. Cara, nós éramos amigos. Éramos? Perguntei, levantando uma sobrancelha. Robert, quando exatamente você demonstrou amizade? Quando riu da minha comida? Quando sugeriu que eu estava passando necessidade? Ou quando apoiou aquela queixa falsa contra mim? O silêncio foi absoluto. Como disse, tudo será discutido esta tarde. Sugiro que usem o tempo restante da manhã para refletir sobre suas ações e preparar explicações apropriadas. Virei-me e comecei a caminhar em direção à saída, mas parei e olhei por cima do ombro. Ah, e só para que saibam, aquela marmita que vocês tanto zombaram, o risoto de trufas que trouxe ontem custou mais que um jantar para 4 pessoas no Le Bernardin. A ironia da situação não passa despercebida. Saí do auditório e me dirigi para meu novo escritório, no 39º andar, um espaço amplo com vista para o lago, mobília de mahógani e uma mesa que era maior que alguns cubículos. Às 14h, Linda me ligou. Daniel, as reuniões estão programadas. Jessica Martinez, às 2h30, Robert Wilson, às 3h15, Michelle Davis, às 4h. Os arquivos estão na sua mesa. Sentei-me na minha nova cadeira de couro executivo e abri o primeiro arquivo. Era hora de conduzir as conversas mais satisfatórias da minha carreira. A reversão estava completa. Agora era a hora da justiça. 2h30.
Meu novo escritório no 39º andar estava silencioso, exceto pelo som suave do ar-condicionado e o distante murmúrio de Chicago lá embaixo. Sentado atrás da mesa de mahogany que agora era minha, revisei pela última vez os arquivos que Linda Harrison havia preparado. 3 pastas, 3 carreiras, 3 destinos que agora estavam literalmente nas minhas mãos. A pasta de Jessica Martinez estava aberta na minha frente. 2 páginas de incidentes documentados, testemunhas e até algumas gravações de áudio que funcionários haviam feito discretamente quando ela fazia seus comentários mais cruéis. 2 anos de humilhação sistemática, todos cuidadosamente catalogados. Uma batida suave na porta interrompeu meus pensamentos. Entre, disse, fechando a pasta e me recostando na cadeira. Jessica entrou hesitantemente, como se estivesse caminhando para o seu próprio julgamento, e em muitos aspectos estava. Ela usava seu melhor terno, provavelmente uma tentativa desesperada de causar boa impressão, mas suas mãos tremiam visivelmente. Sente-se, Jessica, indiquei a cadeira em frente à minha mesa. Ela sentou na beirada da cadeira, claramente incapaz de relaxar. Daniel, Sr. Thompson, quero começar dizendo o quanto estou orgulhosa da sua promoção. Sempre soube que você tinha potencial. Levantei a mão, interrompendo-a. Jessica, vamos pular as formalidades. Ambos sabemos por que você está aqui. Abri sua pasta e deslizei uma foto pela mesa. Era uma imagem da câmera de segurança mostrando ela, Robert e Michelle rindo enquanto eu comia sozinho na sala de descanso. Esta foto foi tirada em 15 de novembro. Você se lembra do que disse nesse dia em específico? Jessica olhou para a foto, seu rosto palidecendo. Eu não me lembro exatamente. Permita-me refrescar a sua memória, respondi, consultando minhas anotações. Você disse, e cito, olhem o Daniel com a sua comidinha de pobre. Aposto que ele economiza cada centavo porque não pode pagar uma refeição de verdade. Isso trouxe de volta? Ela engoliu em seco. Daniel, isso foi só uma brincadeira. Uma brincadeira? Peguei outra folha. E em 22 de outubro, quando você disse para Robert, bem alto para eu ouvir, coitado do Daniel, ele deve estar passando por dificuldades financeiras. Talvez devêssemos fazer uma vaquinha para ele comer no Le Bernardin uma vez. Isso também era uma brincadeira? As lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Eu sinto muito, Daniel. Eu realmente sinto muito. Você sente muito porque foi pega, Jessica. Ou você sente muito porque genuinamente reconhece que estava errada? Ambos. Eu estava errada. Completamente errada. Fechei a pasta lentamente. Jessica, em meus 2 anos e meio nesta empresa, você fez comentários depreciativos sobre a minha situação financeira percebida em ao menos 35 ocasiões documentadas. Você liderou uma campanha sistemática de ridicularização baseada em preconceito de classe social e culminou tudo isso fazendo uma queixa falsa para recursos humanos que poderia ter me custado o meu emprego. Ela estava chorando abertamente agora. Por favor, Daniel, eu preciso deste emprego. Eu tenho um filho pequeno. E quando você estava fazendo essas brincadeiras, considerou que eu também poderia ter família? Que as suas ações poderiam afetar a minha vida? Ela não conseguiu responder. Respirei fundo, sentindo o peso da decisão que estava prestes a tomar. Jessica, sua demissão será efetiva imediatamente. Você receberá 2 semanas de salário como compensação, mas não precisará trabalhar durante esse período. Segurança a escortará para retirar seus pertences pessoais ainda hoje. Não! Gritou ela. Por favor, Daniel, eu farei qualquer coisa. A decisão já foi tomada. E, Jessica, sugiro que use esta experiência como uma lição sobre como tratar outras pessoas, especialmente aquelas que você pensa que estão em posição inferior à sua. Linda Harrison entrou no escritório como havíamos combinado. Jessica, por favor, me acompanhe.
Quando Jessica saiu, ainda soluçando, senti uma satisfação profunda, mas não cruel. Era a sensação de justiça sendo feita. 15 minutos depois, Robert Wilson entrou. Ele tentava parecer confiante, mas eu podia ver o suor em sua testa. "E aí, Daniel, quer dizer, Sr. Thompson?" Ele começou, tentando seu charme habitual. "Cara, que reviravolta, hein? Quem diria que você seria meu chefe?" "Sente-se, Robert." Ele se sentou, ainda tentando manter a bravata. "Olha, sobre aquelas coisas que rolaram antes, você sabe como é, né? Pessoal de escritório sempre zoa uns aos outros, nada pessoal." Abri sua pasta. "Robert, você se considera uma pessoa inteligente?" "Bem, eu diria que sim." "Então vou ser sincero com você. Suas zoações constituem assédio moral baseado em discriminação socioeconômica. Isso é motivo para demissão por justa causa, segundo as políticas da empresa." Sua confiança evaporou instantaneamente. "Cara, peraí. Além disso," continuei, consultando os documentos, "você foi um dos principais instigadores da queixa falsa contra mim. Uma queixa que você sabia ser baseada em mentiras." Robert se inclinou para frente, tentando uma abordagem diferente. "Daniel, nós podemos trabalhar juntos. Eu aprendi com isso, cara. Posso ser um ativo valioso para sua equipe." "Robert, você disse na semana passada, na frente de 5 colegas, que eu deveria parar de fazer drama por causa de uma brincadeirinha com comida. Isso soa como alguém que aprendeu?" Ele empalideceu. Eu não sabia que você ia ser promovido." "Exato. Você só está arrependido porque agora eu tenho poder sobre você. Se eu ainda fosse analista júnior, você continuaria com as mesmas atitudes." Mostrei a ele uma transcrição de uma conversa que havia sido gravada acidentalmente durante uma reunião online. "Esta é uma transcrição de você dizendo, cito, 'O Daniel é muito sensível. Só porque ele é pobre não significa que devemos tratá-lo com luvas de pelica.' Você se lembra de dizer isso?" Robert estava suando visivelmente agora. "Daniel, por favor, eu tenho uma hipoteca, um carro financiado, e eu tenho a responsabilidade de manter um ambiente de trabalho livre de discriminação. Robert, você está demitido por justa causa. Efetivo imediato. Diferente de Jessica, você não receberá compensação." "Isso é vingança," ele explodiu. "Você está me demitindo por vingança." Eu me levantei lentamente. "Robert, estou demitindo você por documentado assédio moral e discriminação. O fato de que isso também serve como justiça é apenas uma coincidência satisfatória." Linda entrou para escortar Robert, que saiu murmurando ameaças vazias sobre processos jurídicos. Às 4 horas, Michelle Davis entrou. Diferente dos outros dois, ela estava visivelmente derrotada desde o momento em que cruzou a porta. "Sr. Thompson," ela disse formalmente, se sentando sem esperar convite. "Michelle, eu vim aqui para me apresentar formalmente e aceitar qualquer consequência que o senhor julgar apropriada." Fiquei surpreso com a abordagem direta dela. "Continue." "Passei os últimos dias refletindo sobre meu comportamento. Eu participei de uma campanha cruel e injustificada contra o senhor, baseada em preconceitos que eu nem sabia que tinha." Respirou fundo. "Não tenho desculpas. Foi errado, foi cruel e eu mereci as consequências." Sua honestidade me pegou de surpresa. "Por que, Michelle? Por que participou disso?" Ela pensou por um momento. "Porque era mais fácil rir junto do que questionar se estava certo. Porque me fez sentir superior. E porque eu nunca parei para pensar em como você se sentia." Estudei sua expressão. Diferente de Jessica e Robert, Michelle parecia genuinamente arrependida. "Michelle, você entende que suas ações contribuíram para criar um ambiente de trabalho hostil?" "Sim, senhor." "E você entende que isso normalmente resultaria em demissão?" "Sim, senhor." Respirei fundo. "Michelle, vou lhe oferecer uma coisa que eu não ofereci aos outros. Uma segunda chance." Ela levantou os olhos e, surpresa, "Você vai ser transferida para outro departamento com uma redução de salário de 20% pelos próximos 6 meses. Você vai participar de treinamento sobre diversidade e inclusão, e qualquer repetição de comportamento discriminatório resultará em demissão imediata." Lágrimas de alívio correram pelo rosto dela. "Obrigado, Sr. Thompson. Eu não vou desperdiçar essa oportunidade." "Espero que não." Depois que Michelle saiu,
Fiquei sozinho no meu escritório enquanto o sol se punha sobre Chicago. 3 conversas, 3 destinos diferentes. 2 ex-colegas que nunca mais trabalhariam na Morrison & Associates e uma que talvez aprendesse a ser uma pessoa melhor. Charles Morrison bateu uma porta às 5:30. Daniel, como foram as reuniões? Esclarecedoras, a respondi. Jessica Martinez e Robert Wilson foram demitidos. Michelle Davis foi transferida e rebaixada. Charles assentiu, aprovando. E como você se sente? Pensei na pergunta por um momento. Satisfeito. Não pelo sofrimento deles, mas porque justiça foi feita. Porque outros funcionários vão ver que discriminação tem consequências. Excelente. E, Daniel, existe alguma coisa a mais que você gostaria de compartilhar com a empresa sobre a sua experiência? Sorri. Na verdade, sim. Na sexta-feira, enviei um e-mail para todos os funcionários da Morrison & Associates. Não era cruel ou vingativo, era educativo. Colegas, como muitos sabem, assumi recentemente a posição de vice-presidente após 2 anos como analista de dados. Durante esse tempo, enfrentei discriminação baseada em percepções sobre minha situação socioeconômica, incluindo comentários depreciativos sobre minha escolha de levar almoço de casa. Gostaria de usar essa experiência como um momento de aprendizado para todos nós. Nunca julguem um colega baseado em aparências ou escolhas pessoais. A pessoa que você subestima hoje pode ser seu chefe amanhã. Mais importante, toda pessoa merece respeito, independente da sua posição ou situação percebida. A Morrison & Associates se compromete a manter um ambiente inclusivo onde todos são valorizados por suas contribuições, não julgados por preconceitos. Atenciosamente, Daniel Thompson, vice-presidente de análise estratégica e consultoria avançada. Michelle Davis havia se tornado uma das funcionárias mais dedicadas da empresa, frequentemente citando como a experiência a transformou. Jessica havia conseguido outro emprego, mas em uma posição inferior, com salário menor. Robert ainda estava desempregado, descobrindo que referências ruins viajam rápido no mundo corporativo. Mas a verdadeira vitória não estava nas consequências que eles enfrentaram. Estava no e-mail que recebi de um jovem analista sumido há semanas. Sr. Thompson, obrigado por seu e-mail sobre discriminação. Inspirado por sua história, denunciei comentários inapropriados que estavam sendo feitos sobre minha orientação sexual. A situação foi resolvida rapidamente e respeitosamente. Obrigado por tornar nossa empresa um lugar melhor. Aquela noite, preparei uma marmita especial para o dia seguinte. Não porque precisava economizar dinheiro, mas porque queria. Era minha escolha, minha tradição, meu símbolo de que eu havia permanecido fiel a mim mesmo durante toda a jornada. Às vezes, as pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter esperado tanto tempo para revelar quem eu realmente era. A resposta é não. Porque a espera me ensinou algo valioso. Seu verdadeiro caráter não é revelado quando você tem poder, mas quando você pensa que não tem. E às vezes, a melhor vingança realmente é simplesmente ser você mesmo e deixar que o mundo descubra o que estava perdendo. No final, não se tratava da marmita, nunca se tratou da marmita. Tratava-se de respeito, dignidade e de como escolhemos tratar as pessoas ao nosso redor. E essa é uma lição que vale mais que qualquer salário de vice-presidente. A seguir, você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder. É só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.